Sim, consegue, mas nem sempre acontece, exatamente porque o adversário sabe como joga, se fecha bem. Foi assim com o Sport, foi assim com o Bahia, também em determinado momento do jogo, foi assim com o Fluminense e tal, legal. Agora, as críticas ao sistema defensivo, elas são justas? Começa com você, Gris. Em determinado momento, sim, Everton. O Atlético... Por quê? Porque, às vezes, tem algumas falhas defensivas meio gritantes que acabam prejudicando, né? O primeiro gol, por exemplo, contra o Internacional, acho que é uma falha grave, né? O Igor Rabelo deixar o centroavante antecipar, cabecear muito sozinho. Essa aí. Exatamente, essa que está na tela agora. O segundo gol até acho que é mais um erro de saída de bola mesmo, não é uma culpa defensiva, né? Não quer dizer que o time se defenda mal. Foi um erro ali de saída de jogo, faz parte do jogo, principalmente para um time que se propõe a fazer o jogo que o Atlético faz. Agora, muitas vezes também, Everton, a gente precisa entender, e já falamos um pouco a respeito disso, que é parte do modelo, né? Se expor a riscos é parte do modelo, parte da ideia de jogo do Sampaoli. Então, naturalmente, vai ser um time que vai sofrer mais gols mesmo, que o zagueiro, às vezes, vai ficar ali em dificuldade mais vezes ao longo do jogo. Acho que isso faz parte. A gente precisa entender, Everton, como a gente já disse aqui ao longo dessa semana, entender os prós e os contras e entender que os dois fazem parte do processo, né? Que os dois têm ali uma razão de ser dentro da ideia, dentro daquilo que o treinador pensa como ideal aí para o Atlético. Muito bem. Ô Gomide, quando a gente fala aqui, é um assunto que a gente vem tratando já há algum tempo, e falei no início do programa, e usei também como elemento de discussão para tratar do Cruzeiro, eu vou insistir com você nesse assunto. O Hever falou ali, o nosso time é um time que faz muitos gols, mas é normal que eu também seja criticado, eu faço parte da defesa, tal, a gente precisa marcar com mais gana e tal. Eu não acho que seja isso que esteja faltando. O que você acha que está faltando? Não está faltando gana, não está faltando tesão, está faltando raça, está faltando organização. E quando a gente diz que na perda de pontos, eu acho muito mais culpa do ataque do que da defesa, não quer dizer que a defesa esteja bem. Mas o que fazer para resolver o problema? Já que o outro assunto discutido aqui é a linha de frente do Atlético também não está desempenhando a função de ocupação de espaço como vinha desempenhando no início da competição. Pelo menos aos meus olhos isso fica nítido, não sei para os seus. Ô Everton, eu concordo com o Grice, né? Eu acho que a ideia que o São Paulo preconiza ali, né, de buscar ser um time muito ofensivo, de ter muita posse de bola, né? De ser um time agressivo, de que empurra o adversário para trás, isso acaba gerando riscos e não sei se foi aqui que eu comentei, que uma das críticas que o Atlético já recebeu ao longo dessa campanha no Campeonato Brasileiro são os gols de contra-ataque, né? Vou até procurar os números, posso trazer amanhã, mas eu tenho uma leve impressão, quase certeza, de que os gols que o Atlético sofreu quando esteve organizado para já se defender, né? E não em contra-ataque, e em bolas paradas, é maior do que os gols que ele sofreu em contra-ataque. Tenho quase certeza disso. Eu não acho que é um time que se defende mal quando precisa, quando eu digo que o outro time está organizado para atacar e o Atlético organizado para se defender, que é um time que tem muito espaçamento, né, entre as linhas, que deixa muitos buracos. E eu acho que, assim, do G6 ali, realmente ele tem o pior sistema defensivo, mas é o time que mais se expõe a riscos, né? O Atlético é o time que mais se expõe a riscos. E aí eu não estou dizendo, Everton, que isso é até uma dúvida que se eu pudesse perguntar, eu perguntaria. Por exemplo, eu tenho muita curiosidade de saber, no processo de treino do Sampaoli, o quanto cada setor demanda para ele trabalho com relação a correções, né? Se ele fica mais irritado com erros do ataque ou se fica mais irritado, por exemplo, com os erros da defesa. Porque é claro que tem que fazer todos os momentos do jogo ali bem para o técnico ter um time equilibrado. Mas talvez ele tenha tanto essa obsessão por ser um time muito ofensivo que ele busca mais mecanismos e correções para corrigir o ataque do que especificamente para corrigir a defesa.
Talvez pode ser um viés do trabalho que demande mais tempo e que ele vai precisar ajustar a longo prazo, né? Mas eu acho que as críticas, em alguns momentos, elas são, para a defesa, elas são um pouco exageradas. Também acho. Também acha, Sérgio? Também acho um pouco exagerado, também acho. Enquanto o Gomide estava falando aqui, eu estava buscando alguns números aqui, porque essas críticas às vezes não são distribuídas em outros setores e fica concentrada na defesa. O Hever falou aí que ele sabe da parcela de culpa dele, mas aí eu vou com você na sua opinião, de que às vezes o sistema ofensivo deixa mais a desejar do que o defensivo e não é tão observado, nem por nós, nem pelo torcedor, e às vezes as cobranças são equivocadas. Eu peguei 2 números aqui, contra o Sport e contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o Atlético teve 31 finalizações. Contra o Sport, o Atlético teve 26 finalizações. Contra o Botafogo, perdeu. Contra o Sport, empatou. Só peguei isso rapidamente aqui porque me veio de lembrança esses jogos. A gente pode, às vezes, levantar aí o do Fluminense, do próprio Internacional, que acho que o Atlético teve só 10 finalizações. Só 10 finalizações. Mas é que a parte ofensiva, se faz muito esforço, né? O Gomide, como é o termo lá, Gomide, para fazer gols, quanto demora, para fazer os gols, a sua análise lá que você falou assim, olha, o time demora tantos ou chuta tanto. Tem a expectativa de gols. De gols, mas aí é a qualidade da finalização. O número do Atlético é alto? Ao longo do campeonato? Provavelmente. Então Está entre os 3 maiores. Expectativa de gol está Sabe entre o que os 3 maiores. E aí, quando o resultado não vem, e a gente vai conversar que o resultado acaba influenciando na análise, essa resenha a gente teve no início da semana, a gente tende a olhar o resultado e falar, sistema defensivo falhou. Sabe uma coisa que casa com o meu discurso, pelo menos na minha avaliação? Vamos pegar o jogo do Atlético contra o São Paulo no Mineirão. Lance do Luciano, gol anulado, mal anulado, ok. Enquanto aconteceu o gol ali, repara a linha de frente do São Paulo não deixava o Atlético jogar, cara. Antes do gol, até não antes deixava, o Atlético não sabia o que fazer. Os caras modernos, os caras marcando alto, os caras... Mas muitas vezes o Atlético fez isso com os Eu sei que fez, Gris, mas o que eu estou dizendo... Mas é isso é onde eu quero chegar. Quando o Atlético não faz, e o Atlético tem feito menos na minha avaliação, deixa mais exposto. Aí os volantes sofrem mais, os zagueiros sofrem mais. Essa bola está dentro da área toda hora. A reação da perda da bola é fundamental para o sistema funcionar bem. Só que aí, quando o São Paulo, quando aquele gol foi anulado, eu não sei. Eu não estou lá dentro de campo para saber o impacto disso psicologicamente, eu não sei. Tem coisa que acontece no seu dia a dia que te derruba. Eu não sei o impacto disso. Mas depois daquilo, o São Paulo passou a não marcar tão bem, o Atlético foi empurrando, daqui a pouco o Atlético foi lá e ganhou um jogo. Meteu 3. Então, é exatamente onde eu falo, da importância desse envolvimento. Se não acontece, Gomide, aí sobra, vai explodir lá atrás, se a gente encher o peito para falar, e por favor. Só queria falar assim, eu até concordo, você já falou sobre isso algumas vezes, o CJ falou há pouco, e eu até concordo de determinada maneira que isso precisa ser mais bem dividido, mas eu acho que não dá para a gente comparar os erros ofensivos com os erros defensivos. Né? Como assim comparar? Porque o erro defensivo ele é muito mais grave, né? Muito mais grave. O prejuízo é maior. O prejuízo é muito maior. Do prejuízo ser maior. Porque se você perde um gol, o adversário tem um tiro de meta. Mas se você entrega um gol, o adversário tem um gol. Sim. Mas enquanto você está cara a cara com o goleiro adversário, você abola o goleiro e o gol e você erra o gol. Sim, mas é aquilo. O adversário não ganhou nada com seu erro. Sim. Na teoria. Mas você perdeu pra cacete. Sim. Então, não ganhou, difícil mensurar. É a história do Tostines. É difícil mensurar. Mas eu acho que não dá pra gente comparar igualmente, entendeu? Tipo assim, mas teve 20 finalizações e não fez o gol, mas os caras vieram aqui e fizeram em uma. Mas o sistema defensivo desse esquema do São Paulo não começa lá na frente? Não, sim. A gente segmenta, né? Eu não tô... A gente divide essa crítica. Eu não tô nem falando especificamente do caso do Atlético, não. Tô falando de uma forma mais geral, porque a gente vê muito isso. Tipo assim, tomou um gol lá, mas também os caras perderam. Eu acho que não tem o mesmo peso pro jogo. Uma falha defensiva e uma falha ofensiva. Não, mas aí que tá. Mas o ponto da análise não é exatamente esse que você está falando. O ponto da análise é que quando você perde pontos, você cria... Você perdeu ponto no jogo, ou empatou, perdeu. Você criou várias oportunidades e perdeu vários gols.
Mas quando você teve a oportunidade E não colocou. de ocupar espaço e ajudar seu meio-campo e sua defesa, eu não acho que você você tá também errado, não não. fez. Sim. Então você arrebenta a defesa. E aí cai para a defesa, cai para o Hever, Cai. o Igor Rabelo, que eu acho que precisa realmente melhorar. O Igor Rabelo precisa de algo mais, o maior que está se apresentando. E aí cai nas costas do Everson. A turma começa a olhar para o Everson e falar assim, aí ó, isso não pega nada. E é importante que se diga que eu estou falando de erros graves, né? Não estou falando de gols que fazem parte do jogo, né? De, às vezes, erros que são pequenos que fazem parte do jogo. Estou falando de erro grave. Aquele erro que leva direto, de fato, o adversário a fazer um gol, ou aquele erro que você tem uma chance, um pênalti para bater e desperdiça.